Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco, um vlog aí, um daily vlog. Nesse aqui eu vou falar sobre Páscoa, dar uma mensagem aí de Boa Páscoa. Estamos chegando ao final desse domingo de Páscoa. Eu espero que todos estejam passando a Páscoa bem, ou com a família, ou com seus entes queridos, curtindo bastante, descansando, jogando, se divertindo. E é o meu desejo aí. A Páscoa tem um sentido religioso profundo, não só para os cristãos, mas para os judeus também e para os espíritas, né? Eu sou espírita. Então, a partir desse momento nesse vídeo, eu vou falar sobre religião. Se vocês não quiserem ver, não assistam, tá? É um vídeo mais focado no tema da Páscoa e da religião. E eu vou focar nesse tema de religião sobre a ótica espírita da Páscoa. Então eu vou falar coisas que você só escuta no Espiritismo, coisas que o Espiritismo, a forma que ele interpreta algumas coisas da Bíblia sobre a Páscoa e a visão que o Espiritismo tem disso aí, tá? Essa visão não é para afrontar nenhuma outra religião. Eu respeito o credo dos cristãos, evangélicos ou católicos, mas eu, como espírita, que todo espírita é cristão, eu tenho a minha visão particular sobre isso. E normalmente eu passo essa visão espírita aqui do canal para os meus inscritos que estejam interessados em conhecer. Então vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre a Páscoa. Para mim, particularmente, a Páscoa é um momento da gente renascer, refletir. A virada do ano, para mim, com o nascimento de Jesus, já é um momento de introspecção que a gente olha para dentro. Isso, pelo menos, particularmente para mim. Para eu pensar em como melhorar para a entrada de um ano novo. E depois do carnaval, né, a festa da carne, onde a gente entra na quaresma, os 40 dias após o carnaval, vem a sexta-feira santa, vem a Páscoa. E aí, para comemorar a ressurreição de Jesus, bíblica, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, a Páscoa é mais antiga do que a Páscoa cristã. Para os judeus é a comemoração da passagem de 40 anos pelo deserto, depois do que o povo hebreu foi libertado dos egípcios por Moisés, e eles peregrinaram em busca de Canaã, a terra prometida, para encontrar aí o seu lar. E a Páscoa representa isso, representa aí a passagem do deserto, essa comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. E era comemorado pelos judeus a Páscoa. Tanto que Jesus, ele chegou na festa de Páscoa, aonde era uma grande celebração ali, onde tinha o Templo de Salomão, foi uma grande festa. Ele entrou em cima de um lombo de burro na cidade para cumprir uma profecia que dizia que o Messias iria chegar ali em cima de um lombo, né? E as pessoas colocavam ramos, né, para ele passar por cima, né? O interessante é que algumas coisas dentro do Espiritismo, né, a gente fala e sabe, e também estudos bíblicos, Jesus, quando foi entrar na cidade, onde é que ele arrumou um burro, né? Ele simplesmente chegou para um discípulo dele e falou assim: olha, você vai lá, entra em tal rua, vira não sei aonde, entra não sei aonde numa rua, ali vai estar um cara com um burro, você pede para ele que ele vai te dar o burro para poder entrar na cidade. Ele vê como é que era Jesus, né? Ele uno a Deus, né? Se Deus é onisciente, Jesus também era, já que ele era uno a Deus, né? Então um ser na evolução de Jesus que é uno a Deus, então ele era onisciente também, ele sabia de todas as coisas também. Então aí ele pegou o burro e entrou na cidade, né? Um filme que eu recomendo muito vocês assistirem é aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, nessa época. É bem interessante, né? Porque o pessoal se apega muito à morte, ao sacrifício de Jesus por todos nós e o que ele sofreu. Outra coisa você vê ali no filme do Mel Gibson, que é bem interessante, né? Além de mostrar o sofrimento de Jesus nessa época por todos nós, ele é falado em aramaico, a língua da época dos judeus, e em latim pelos romanos, né? E ali mostra muita coisa, mostra que depois que Jesus, nessa época de Páscoa, expulsou os vendedores do templo, né? O sinédrio
que era um grupo de sacerdotes que mantinha o poder político-religioso ali do povo judeu, e ele era ali mancomunado com os romanos, que eram os conquistadores, né? Mas Roma, ele queria a Pax Romana, a paz romana. Ele só queria cobrar os impostos, fazer as estradas para ali e dominar, mantendo a liberdade religiosa do povo. Contanto que se fosse mantida a Pax Romana, os romanos não se importavam ali com a religião local. E aí, esses líderes do Sinédrios eram meio mancomunado ali com os romanos. E eles armaram para poder prender Jesus, porque ele afrontou o Sinédrio quando expulsou os vendedores, né? Mexeu no bolso do Sinédrio da época dos judeus. E ele foi preso, né? Temos a passagem aí que a gente sempre lembra da Páscoa, e para mim é a mais significativa, da Santa Ceia, onde ele reúne todos os seus discípulos, né? E naquela época, para vocês entenderem, uma coisa que eu acho muito interessante da Páscoa, e para mim é o significado maior da Páscoa, não é só a ressurreição de Jesus, é que quando Jesus expulsou os vendedores do templo, é porque eles sacrificavam animais. Se você tivesse pouco dinheiro na época, você sacrificava um pombo, comprava o pombo no templo, era sacrificado, né? E os sacerdotes ficavam com a carne e o sangue e depois vendia aquilo, né? Ou seja, se você tinha mais grana, comprava um carneiro, uma ovelha, tivesse mais dinheiro, comprava um boi, e os sacerdotes vendiam, sacrificavam e ainda ficavam com produto. Então era um puta negócio na época. E Jesus expulsou os vendedores ali. Ele foi contra isso na época. E por isso o Sinédrio o armou. Mas entendam que as pessoas sacrificavam animais a Deus. É esse ponto que eu quero chegar. Na época da Páscoa. E ali na Santa Ceia, Jesus, sabendo, uno a Deus, onisciente, sabendo que ele ia ser morto e crucificado, ele fala para os discípulos: comei e bebei, o pão é a minha carne, o vinho é meu sangue. Naquele momento, que é o que o padre na missa, ele consagra a hóstia e o vinho, né, para poder representar o corpo e o sangue de Jesus, é Jesus se dando em sacrifício. Ele muda isso. Ele tira o sacrifício animal e ele se dá em sacrifício pela humanidade. Isso para mim é uma das coisas mais significativas da época da Páscoa, que eu sempre lembro, né? E ele, entregando o pão e o vinho aos discípulos, falou: comei e bebei em meu nome, lembrai-vos de mim, né? E eu sempre lembro dele nessa época, né? Se possível, eu como um pouco de pão, bebo um pouco de vinho nessa época, como ele recomendou fazer. Isso é uma coisa pessoal minha. E uma coisa que eu acho interessante também é que Judas, que é considerado traidor e que todos malham Judas, junto de Maria Madalena, era um dos discípulos que mais assim entendiam os ensinamentos de Jesus, gostavam de Jesus. João Evangelista era muito amado pelo bondoso coração que João Evangelista tinha, mas realmente Judas e Madalena, o que entendia mais, Judas era muito amigo de Jesus, e ele não queria trair nem entregar Jesus. Para mim, Judas é muito injustiçado nessa época, porque ele realmente era muito amigo e não queria entregar Jesus. Mas Jesus, sabendo que ele ia morrer, ia ser crucificado, ele já sabia de tudo, que tudo tinha que ser cumprido da maneira que foi, para que isso marcasse a humanidade, o sacrifício dele crucificado marcasse a humanidade, para que trouxesse uma religião para o mundo, que trouxesse os seus ensinamentos. Ele confiou ao amigo dele: vai e faça o que tem que ser feito. E Judas foi ali ao Sinédrio, e o Sinédrio deu aquelas moedas para ele, que era um serviço era uma quantidade de moeda de prata, acho que era 30 moedas, que se dava como um serviço de praxe quando você fazia um serviço ao Sinédrio. Ele não fez aquilo pelas moedas, e ele nem queria entregar Jesus, e muito menos sabia ou achava que Jesus ia ser morto. Judas acreditava que Jesus ia ser preso um tempo ali na época da Páscoa, e depois na Páscoa ia ser liberto, né?
Jesus, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, né, ele ora a Deus, e aí tem algumas coisas que os espíritas discordam, de algumas coisas que os cristãos católicos ou protestantes acreditam, mas como eu disse, é a visão espírita, né? Não é para afrontar religião nenhuma, é como os espíritas veem. Quando Jesus, ele indaga a Deus, né? Afastai-vos de mim esse cálice, ele pede a Deus para que mas seja feita a sua vontade, ele fala. Ele pede a Deus para que livrai dele da crucificação e da morte. Os espíritas não acreditam que Jesus tenha falado isso, porque um espírito do nível de elevação, de evolução de Jesus, um espírito sem imperfeições, já uno a Deus, onisciente, ele não falaria isso. Era um Jesus que é um ser, né, um espírito que já sabia tudo o que ia acontecer, uno a Deus, não temeria isso, né? Os espíritas acreditam que isso foi posto ali na Bíblia meio que para humanizar a figura de Jesus mais, né? E é interessante, quando os soldados do Sinédrio chegam para prendê-lo, né, e que Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus manda ele guardar a espada e fala: guarda a espada, porque quem fere com a espada será ferido. E ele cura a orelha do soldado, ele é preso, é crucificado. Aos pés dele estava Maria Madalena, João Evangelista e Maria, a mãe dele. Os outros discípulos dispersaram por medo dos soldados, né? E estava ali o discípulo mais amado, João Evangelista, junto da Maria Madalena e da mãe dele, né? A ressurreição dele depois de 3 dias é um fato interessante também. Maria Madalena estava ali perto da sepultura de Jesus e apareceu uma pessoa, pediu água para ela e ela estava chorando, e ele perguntou: por que choras, mulher? Ela falou: porque mataram meu mestre. E aí ela se vira e vê que é Jesus, e aí ela vai correndo contar para os discípulos de Jesus que Jesus estava vivo, né? E Jesus ensinou os discípulos depois para que eles pudessem ir pregar em todo o mundo e trazer a religião cristã para todos nós, né? E segundo os espíritas, o que os espíritas acreditam é que essa ressurreição e ascensão aos céus de Jesus é porque Jesus tinha um corpo espiritual diferente do corpo que nós temos. Era um corpo mais fluídico, era um corpo mais evoluído, digamos assim, para poder comportar a encarnação de um espírito da evolução de Jesus, um espírito sem imperfeições, um espírito perfeito, uno a Deus. E eu acho bem interessante tudo isso. A época da paz, falei um monte, né, nesse vídeo. É um assunto mais religioso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu penso muito no sacrifício de Jesus nessa época, por todos nós. Eu não acredito que Jesus, por exemplo, tenha morrido para tirar os pecados, que quando ele foi crucificado, todos os pecados do mundo foram removidos, o pecado que nós carregávamos desde Adão e Eva. Eu não acredito nisso, como os espíritas não acreditam nisso. Seria muito fácil, né, a gente se livrar de todos os nossos pecados com Jesus crucificado, mas nós acreditamos que o sacrifício de Jesus foi feito para que marcasse aquilo de uma maneira mais forte, imprimisse isso na consciência da humanidade, para que a religião cristã pudesse florescer e crescer pelo mundo e trouxesse os ensinamentos de Jesus para todos nós, que são os ensinamentos dele que salvam. É nós aprendermos o que Jesus ensinou e trazer nas nossas vidas para nos transformarmos em pessoas melhores, e é isso que vai nos salvar. Não é Jesus apenas sendo crucificado ou indo numa igreja e dizendo: Senhor, Senhor, eu te aceito, e aí estou salvo e não tenho que prestar contas por nada de errado que tenha feito. É muito fácil. Os espíritas não acreditam nisso. Os espíritas acreditam que nós vamos evoluir através da compreensão, sim, dos ensinamentos de Jesus. De certa forma, é o que os católicos e protestantes acreditam, que eles acreditam que você vai ser salvo aceitando Jesus.
E os espíritas acreditam que você vai ser salvo pelos ensinamentos de Jesus e praticando os ensinamentos. Então, se você aprende os ensinamentos e pratica na sua vida para se transformar numa pessoa melhor, eu particularmente não vejo uma maneira melhor de se aceitar, né, de Jesus dessa forma, de você aceitar, né? É uma maneira que você aceita, porque você está praticando os ensinamentos dele. Então, são interpretações diferentes, mas a salvação para os espíritas também vem dessa aceitação dos ensinamentos, porque através dela nós praticamos a caridade, e fora da caridade, segundo os espíritas, não há salvação. Bom, falei um monte aqui, a beça sobre a Páscoa, a religião, essa época, Jesus, a visão espírita. Eu espero que vocês tenham gostado. Assine o canal se não for inscrito. Muito grato pela sua audiência. Tio Louco, agradecendo, se despedindo. Beijo a todos, que a força seja com vocês. Valeu!